você se importa tanto com o que pensam de você? Se o mundo inteiro desaparecesse amanhã, sua angústia ainda faria sentido? Você é livre ou apenas bem treinado para obedecer sem perceber? Todos veem o que parece ser, poucos sentem o que realmente és. Maquiavel escreveu isso em um tempo onde a sobrevivência não dependia de sinceridade, mas de aparência. Mas e hoje? Isso mudou mesmo? Vivemos cercados por discursos de autenticidade, mas por trás das telas e dos sorrisos reina o medo. O medo de não agradar, o medo de não ser aceito, o medo de não ser nada. Somos educados para ser bons e vulneráveis, para chorar em público, mas jamais para governar o próprio silêncio. Maquiavel não escreveu para os frágeis, ele escreveu para aqueles que entenderam que o mundo não é justo e nunca será. Ele falou com reis, mas seus conselhos servem para qualquer um que esteja cansado de rastejar pedindo aprovação. Porque há um tipo de força que não grita, que não precisa vencer para ser vitoriosa. É a força de quem não precisa reagir, porque já viu o mundo por dentro e não se assustou. Você está aqui porque algo dentro de você já cansou de se curvar. Você quer parar de viver reagindo às vontades alheias, quer se tornar intangível, inacessível, mas não por orgulho, por estratégia, porque a mente que não se protege é devorada. Então me escuta, como quem ouve uma voz que ecoa na madrugada, quando tudo já silenciou por fora e só resta o barulho da própria mente. Neste vídeo não vamos falar sobre autoajuda, vamos falar sobre guerra, a guerra interna que você precisa vencer para não ser mais um fantoche no teatro da sociedade. E se você tiver coragem, eu te mostrarei o caminho. Não o caminho do conforto, mas o caminho da soberania. Antes que o mundo escute tua voz, ele já te julgou. O modo como você anda, o jeito como olha, o silêncio entre suas palavras, tudo é sentença. Você pode ser justo, sábio, até mesmo genial. Mas se sua presença não impõe respeito, o mundo te atravessa como se você fosse vidro, porque a verdade, por si só, nunca venceu guerras, a aparência sim, e é aqui que Maquiavel nos arranca da ilusão com um tapa seco. A percepção é mais poderosa que a verdade. Ele escreveu sem pudores que os homens julgam mais com os olhos do que com o coração, porque todos veem, mas poucos entendem. E você? Tem permitido que o mundo te veja como frágil, nervoso, desesperado por ser compreendido? Ou tem aprendido a se calar com elegância enquanto deixa que te imaginem invencível? Imagine dois reis. Um sorri com sinceridade, mas está com medo. O outro não diz nada. Apenas observa, com uma postura firme, um silêncio pesado. Qual dos dois será obedecido sem questionamento? Você ainda acha que é sobre ser verdadeiro? Não. É sobre governar o olhar alheio sem entregar o seu centro. A verdade é que a sua imagem é a primeira coroa que você veste, e se ela for fraca, tudo desmorona. Veja, não se trata de manipular, se trata de sobreviver. Porque em um mundo de predadores emocionais, quem se expõe demais vira banquete. Aquele que se explica demais já perdeu. Aquele que tenta justificar tudo já foi julgado como fraco. Maquiavel ensinava que até as falhas devem parecer cálculo, que o erro, quando bem encenado, parece ousadia, porque não é o que você sente que conta, é o que os outros conseguem perceber. Você precisa se tornar uma presença que cala a sala, não porque grita, mas porque não precisa mais gritar. A mente controlada não implora por respeito. Ela o impõe com o silêncio, com o olhar fixo, com o corpo que não se curva, e mesmo quando está quebrada por dentro, ninguém jamais saberá. Você quer ser respeitado? Então cale-se mais. Fale só o essencial. E quando falarem de você, que falem entre sussurros, tentando entender por que você os incomoda sem nem abrir a boca. Essa é a primeira coroa, o domínio da percepção. E se você não usá-la, alguém vai te dar uma, feita de espinhos. Agora me responda, você já teve a sensação de estar travado mesmo tentando mudar? Já percebeu que por mais que leia livros, veja vídeos, se esforce, algo invisível continua te puxando de volta para os mesmos padrões? Pois saiba que isso não é coincidência e tem uma explicação.
Recentemente, pesquisadores e estudiosos redescobriram um modelo de transformação mental usado há séculos por filósofos, estrategistas e pensadores que mudaram o rumo da história. Um método silencioso, mas incrivelmente eficaz, que combina ciência, psicologia e sabedoria antiga, e que até hoje poucas pessoas conhecem. Quem aplicou o descreve como uma virada de chave interna, clareza, disciplina, identidade mais forte, como se pela primeira vez estivessem realmente no controle da própria mente. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. Se quiser assistir agora, é só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Em um mundo que fala demais, o silêncio virou superpoder, mas poucos sabem usá-lo. A maioria fala para preencher o vazio ou para fugir dele. Você já percebeu como o barulho é uma anestesia social? As pessoas falam de tudo, mas quase nunca dizem algo. Disparam opiniões como se isso lhes garantisse existência. Explicam-se o tempo todo como se justificar fosse um salvo-conduto para serem amadas. Mas Maquiavel sabia: quanto menos você revela, mais difícil é ser controlado. O silêncio incomoda, assusta, fere o ego de quem vive de validação, e é exatamente por isso que ele funciona como arma. Quem se cala, desarma o inimigo. Quem observa, reconhece os padrões. Quem ouve mais do que fala, antecipa o próximo movimento. O verdadeiro poder não se impõe no grito. Ele se insinua no olhar firme, na ausência calculada, na resposta que nunca vem. E mesmo assim, pesa mais do que qualquer argumento. Você já entrou em uma sala e se sentiu desconcertado só pela presença de alguém? Não porque essa pessoa falava demais, mas justamente porque ela não precisava dizer nada. Esse é o mistério. E o mistério é magnético. As pessoas temem o que não conseguem prever. E é isso que o silêncio bem posicionado constrói. Um território psíquico onde o outro nunca tem certeza se está avançando ou sendo observado. Mas atenção, silêncio não é passividade, é comando. Você não está calado porque não sabe o que dizer. Está calado porque sabe que não vale a pena dizer. Cada palavra sua precisa ter peso. Precisa ser um bisturi, nunca um grito. E quanto mais raro você se torna em palavras, mais precioso você se torna na mente alheia. Maquiavel aconselhava os príncipes a manterem uma imagem acessível, mas uma intenção impenetrável. Isso vale para você também. Fale com gentileza, mas não revele o que pensa. Escute com interesse, mas não entregue suas fraquezas. Deixe que o outro acredite que está te conhecendo, quando na verdade está apenas percorrendo o labirinto que você construiu. Porque quem cala com inteligência não está em silêncio, está no controle. No fundo, o silêncio é um espelho. Ele devolve ao outro o que ele não suporta ver em si mesmo: a impaciência, o nervosismo, o desejo de validação. E você permanece ali, como uma estátua viva, uma presença que não precisa se explicar, porque já foi além da necessidade de ser entendido. Falar é para quem ainda quer convencer. Silenciar é para quem já entendeu que ser enigmático é mais eficaz do que ser compreendido. Você já confiou em alguém com tudo que tinha e de repente percebeu que o tudo não valia absolutamente nada para essa pessoa? Essa é uma dor que não dói no corpo. Ela está lá por dentro, em silêncio, porque a traição raramente vem com um grito. Ela chega com gestos sutis, com ausências inexplicadas, com aquele olhar que já não te enxerga como antes. E quando ela acontece, é como se algo morresse dentro de nós. Mas Maquiavel jamais se chocaria com isso. Pelo contrário, ele esperaria. Ele veria a traição não como tragédia, mas como confirmação. Confirmação de que o ser humano é, por natureza, volúvel, oportunista e, acima de tudo, instável. Confirmação de que lealdade é uma virtude momentânea, quase sempre atrelada ao interesse, não à admiração. E aqui está uma lição mais amarga. Quem vive esperando fidelidade incondicional, morre escravo da ilusão. E a ilusão, nesse caso, é acreditar que alguém vai te proteger da mesma forma que você protegeu. A dor vem porque você espera demais, você projeta demais. Você acredita que só porque faria tudo por alguém, esse alguém faria o mesmo. Mas isso não é amor, é carência travestida de pureza. Maquiavel dizia que o homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Cruel?
sim, mas real, porque, em última instância, o ser humano costuma ser fiel àquilo que o beneficia, não necessariamente ao que é justo, e isso muda tudo. A partir do momento em que você entende isso, a traição deixa de te quebrar e começa a te moldar. Você se torna menos crédulo e mais estratégico. Não se fecha para o mundo, mas passa a observar com mais calma. Você não entrega sua confiança como presente. Você exige que ela seja merecida. Não por paranoia, mas por respeito à sua própria energia. É aqui que nasce o verdadeiro poder. Você aprende a confiar sem se entregar, a amar sem se perder, a se doar sem permitir que tomem o que é essencial. Você começa a perceber os sinais, aquele elogio que vem rápido demais, aquela lealdade barulhenta demais, aquele pode contar comigo sempre, que mais parece aviso do que compromisso. E quando a traição acontece, porque sim, ela ainda vai acontecer, você não desmorona mais. Você simplesmente ajusta a rota, silenciosamente, sem necessidade de vingança, sem espetáculo, sem drama, porque o maquiavélico de verdade não precisa gritar sua dor. Ele transforma a decepção em manual, e com esse manual ele constrói cercas mais firmes e portões mais seletivos. Confiar nesse novo estágio não é mais um ato impulsivo. É uma decisão fria, é uma concessão vigiada, é uma porta entreaberta, nunca escancarada, e mesmo quando você ama alguém profundamente, há um canto dentro de você que permanece inacessível, não por ego, mas porque agora você sabe, até os mais doces podem morder se sentirem fome. Isso não significa que você vai se tornar amargo, significa que vai parar de colocar o coração onde só existe conveniência. A traição não é sobre você, é sobre o outro, sobre o quanto ele se permitiu ser pequeno diante da própria oportunidade. Você, por outro lado, cresceu, porque no fim, cada traição que você sobreviveu te aproximou de uma versão mais sólida, mais lúcida, mais inviolável. Há algo de assustador naquele que permanece calmo quando tudo ao redor se desmorona. Você já viu isso? No meio de um conflito, quando as vozes se elevam, os punhos se fecham, os rostos se contraem, há sempre um que não se move. Ele apenas observa. É essa presença silenciosa, essa frieza contida que nos desconcerta. Porque a fúria é previsível, mas a calma é uma ameaça invisível. Maquiavel sabia disso. Ele ensinava que o governante sábio deve parecer virtuoso, mas ter um espírito afiado o suficiente para se adaptar à selva humana. Não é sobre ser cruel, é sobre não se permitir ser devorado. A frieza aqui não é ausência de emoção, é o domínio total do que se sente. Você pode estar explodindo por dentro, mas por fora permanece feito mármore. Quando o caos tenta te arrastar, e ele sempre tenta, o mundo observa a sua reação. Se você grita, se exalta, se desespera, perde. Mas se você respira devagar, mantém o olhar firme, responde com lentidão e precisão. Você vence sem levantar a mão, porque em um mundo de impulsivos, o frio é rei. Imagine um general cercado por inimigos. Se ele entra em pânico, suas tropas desmoronam. Mas se ele mantém a serenidade, mesmo ferido, mesmo exausto, ele se torna a rocha no meio da tormenta. E os homens o seguem. O inimigo hesita, o medo muda de lado. Você quer ser esse general, quer ser o indivíduo que não entrega seu controle nem sob tortura emocional. A frieza que intimida não é arrogante, ela é refinada, não precisa de olhares superiores nem de palavras afiadas. Basta existir, basta estar ali, presente mas inalcançável. Quando alguém tenta te provocar e você apenas sorri de leve, quando te insultam e você responde com silêncio, quando te desafiam e você apenas observa como quem já venceu, o jogo muda. O poder muda de mãos. É como se o mundo percebesse, de forma quase instintiva, que você não pode ser desmontado com gritos, com ofensas, com pressão. E então você se torna perigoso, porque o inimigo não sabe como te atingir. O manipulador perde o mapa da tua alma. O traidor não encontra onde cravar o punhal. Frieza é preparação, é a arte de não se deixar contaminar pela histeria alheia, é a ciência de responder com estratégia em vez de instinto. E acredite, o mundo respeita mais o gelo do que o fogo, porque o fogo explode e morre. O gelo resiste
e congela até o inferno, se necessário. Então, da próxima vez que tudo te empurrar ao limite, não exploda, não debata, não se defenda, apenas respire, olhe, domine, porque a frieza não é o fim da emoção, é o nascimento do comando. Feche os olhos por um instante. Sério, feche, e escute o que está aí dentro. Não o som do ambiente, mas o outro, aquele zumbido constante, os pensamentos repetitivos, a voz que duvida, que corrige, que sussurra que você não é bom o bastante. Se você não governa isso, você já perdeu. Maquiavel nunca disse com essas palavras, mas toda a sua filosofia gritava: quem não domina a própria mente será eternamente manipulado pela dos outros. E é exatamente isso que acontece. Você acorda e antes mesmo de tomar o café, sua mente já foi sequestrada. Pelas notificações, pelas expectativas alheias, pelas feridas não cicatrizadas, pelos pensamentos automáticos que surgem como parasitas, tomando cada canto da tua lucidez. Você quer saber por que a maioria das pessoas desiste antes de tentar? Porque suas mentes não foram treinadas para resistir à pressão, nem ao vazio. Elas não falham por falta de força física. Elas falham porque não suportam o silêncio da própria consciência. Elas preenchem tudo com barulho, redes sociais, conversas vazias, distrações constantes, tudo para fugir da guerra que acontece dentro do próprio crânio. Mas quem quer ser inatingível, de verdade, precisa fazer o oposto. Você precisa entrar, ficar, ouvir, comandar. Veja, sua mente é como um exército desorganizado. Pensamentos descontrolados são soldados armados correndo em direções opostas. Desejos impulsivos são generais mimados. E o medo? O medo é o traidor interno que abre os portões para o inimigo entrar sem resistência. Você precisa se tornar rei. E reinar é disciplina. É acordar e decidir o que você vai pensar. É perceber o medo surgindo e dizer: eu te vejo, mas você não manda aqui. Maquiavel dizia que um príncipe prudente deve estar sempre alerta aos movimentos à sua volta, mas o verdadeiro príncipe moderno precisa, antes de tudo, vigiar a própria mente, porque é nela que começa a ruína, e é nela que se constrói o império. Se você não controla o que pensa, alguém fará isso por você, e hoje isso é mais fácil do que nunca. A publicidade, os algoritmos, os discursos sedutores, todos querem uma coisa: entrar na sua mente e ocupar o trono que você abandonou. A mente que não é regida por intenção será regida por repetição. E o problema é que a repetição, quando não é escolhida, é prisão. Então você precisa treinar, todos os dias, como quem afia uma lâmina que um dia pode salvar sua vida. Treinar para observar sem reagir, pensar antes de sentir, e sentir sem se afogar. A mente fria é aquela que sente medo, mas não congela, que sente raiva, mas não destrói, que sente dor, mas não se entrega. Ela sente tudo, mas escolhe o que se tornará ação, e esse é o verdadeiro poder. Não se trata de ser insensível, mas de ser seletivo, de ser o arquiteto da própria percepção. Quando você governa sua mente, o mundo pode colapsar lá fora, podem te trair, humilhar, abandonar, mas por dentro há ordem. Há silêncio, há autoridade. Você deixa de reagir ao caos e começa a redesenhá-lo. A maioria dos reis perdeu seus tronos por confiar em conselheiros errados. Você também tem conselheiros dentro da mente. A culpa, a ansiedade, o ego. E, se não os silenciar, eles governam por você e te levam à ruína. Maquiavel escreveria: quem não sabe governar a si mesmo jamais poderá governar mais ninguém. E você não precisa governar um reino externo. Basta ser soberano sobre seus próprios pensamentos. Esse é o império que ninguém pode tomar. Esse é o trono que, uma vez ocupado, faz de você alguém que não pode mais ser destruído, nem por outros, nem por si mesmo. Porque quando você domina sua mente, você não precisa vencer o mundo. O mundo, inevitavelmente, começa a se curvar diante da sua presença. Ser inatingível não é sobre frieza absoluta, é sobre não se dobrar mais por qualquer vento, não é se tornar pedra, mas ser raiz. Você não precisa apagar suas emoções, precisa dirigi-las, fazê-las servir ao seu propósito e não o contrário. As 7 lições que exploramos aqui
não são sobre poder externo, são sobre soberania interna. Aquele tipo de força que você carrega em silêncio, como quem carrega uma cicatriz que virou armadura. O mundo seguirá sendo imprevisível, injusto, cruel às vezes, mas agora dentro de você há um espaço que ninguém mais toca. Nem o caos, nem a traição, nem o amor maldado. Porque você entendeu, a mente é a última fronteira, e quem a governa nunca será escravo. Se você chegou até aqui é porque carrega dentro de si uma inquietação que não se satisfaz com respostas fáceis. Eu te agradeço profundamente por isso, por permitir que essa conversa acontecesse entre nós, como um sussurro de madrugada entre dois sobreviventes do excesso. Pessoas que já foram quebradas, mas decidiram não permanecer no chão. Quero te contar algo pessoal. Eu escrevi essa série de ideias não como quem ensina, mas como quem também precisou aprender. Na pele, na perda, no silêncio. Já tive momentos em que desejei ser invisível só para não sentir mais. E foi nesse exato ponto de exaustão que entendi. A força não nasce do acerto. Ela nasce da queda controlada, do caos digerido. E se esse vídeo te ajudou a lembrar disso, então já valeu cada palavra. Ah, e não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para assistir ao vídeo completo sobre o processo de reprogramação mental que vem ajudando pessoas comuns a conquistarem mais clareza, foco e controle emocional, com base em ciência, filosofia e práticas que funcionam no dia a dia. Agora que você chegou até aqui, eu preciso te perguntar com toda a frieza maquiavélica que essa jornada exige. Vai sair desse vídeo em silêncio, sem deixar sequer um rastro, sem curtir, sem comentar, sem se inscrever? Você ouviu sobre dominar sua mente, construir presença, vencer a traição, reinar sobre o caos, e ainda está pensando se vale a pena clicar no botão de inscrever-se? Vamos ser sinceros. Se você ainda precisa que eu te peça isso, talvez seja o momento de rever o capítulo sobre ser movido por intenção, não por impulso. Mas e se você já entendeu o espírito da coisa, se essas palavras tocaram uma parte sua que estava dormente, uma parte que já foi quebrada, traída, exposta, mas que agora não quer mais viver como presa emocional, então me ouve com atenção. Curta o vídeo. É um gesto simples, mas simbólico, como quem acende uma vela numa caverna escura dizendo: eu tô aqui e eu escolho crescer. Comenta. Deixa sua marca. Um pensamento, um incômodo, uma dúvida, uma frase. Minha mente é meu trono, talvez, ou qualquer outra coisa que ressoe com o que você está se tornando. Se inscreve, mas não por obrigação. Se inscreve se você tiver coragem de continuar mergulhando em ideias que não massageiam o ego, mas rasgam ele inteiro para que você possa construir algo mais sólido no lugar. E sobre os vídeos que estão aparecendo agora aqui na tela, bom, eu poderia dizer que eles são apenas uma continuação, mas na verdade eles são abismos, portas que não se abrem, se revelam. E uma vez que você cruza por elas, talvez não volte mais o mesmo. Se clicar, vá sabendo. Você não vai encontrar conselhos motivacionais nem promessas fáceis. Vai encontrar espelhos, vão doer, mas também vão curar. E se isso não for suficiente para a sua jornada, então talvez você ainda não esteja pronto para ela. Mas se estiver, nos vemos lá, no próximo vídeo. Ou dentro de você mesmo, onde as batalhas são silenciosas e as vitórias permanentes.